Nos diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quero ainda fazer esta mesma leitura em mais outras versões. Nós acabamos de ler na edição Revista e Corrigida. Quero que os irmãos me acompanhem na Revista e Atualizada. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nos diz assim na Nova Tradução da Linguagem de hoje: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Por fim, quero ler na nova versão internacional. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pai querido, eu te louvo, Senhor, nesta noite. Aprove ao Senhor, ó Deus, separar este versículo das Sagradas Escrituras, da Tua Santa Palavra, para ministrar ao nosso coração nesta noite. Então, ó Deus, que o Senhor tome, ó Deus, a minha vida por completo, os meus lábios, cada palavra que será ministrada, e que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para alterar qualquer coisa que estiver dentro dos meus planos, dentro das minhas anotações. Faça de acordo com a Tua vontade e abençoe a vida dos meus irmãos e de todos aqueles que terão acesso a esta ministração futuramente. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Temos por título da nossa mensagem nesta noite: não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar. Você vai ouvir muito essa palavra nessa noite. Congregar. Fazer ficar. Ficar junto. Juntar-se. Reunir-se. Ligar-se. Misturar-se. Congregar. E a título de introdução, irmãos, eu faço 3 notas aqui explicativas do porquê refletirmos sobre este assunto nesta noite. E a primeira nota é por observar a necessidade da igreja. Não estou falando da necessidade da igreja Luz Central Vida em Padre Bernardo. Estou falando da necessidade da igreja no mundo em geral. Principalmente por todo esse período pandêmico que nós passamos a viver, nesse período aí de mais de 1 ano e meio para cá. Tem surgido uma grande necessidade de que falemos sobre este assunto. Uma segunda nota explicativa é que quando eu pensava nessa palavra, pois o Senhor há muito tempo vem falando ao meu coração, o Senhor dizia ao meu coração: você tem liberdade na sua consciência e no seu coração para ministrar essa palavra
ao meu povo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu prezo, e é sabido dos irmãos, eu não estou falando algo de mim mesma e para me gabar. Eu prezo sim por todas as reuniões da igreja. E eu louvo ao Senhor porque não sou só eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor e temos prazer em estar na casa do Senhor. É sabido dos irmãos que mesmo por algum motivo eu não estando aqui, o Roberto, a Isabela, a Samara, a minha família também faz questão de estar nas programações da igreja. E eu tenho ainda uma terceira nota explicativa para dizer o porquê da ministração desta mensagem nesta noite. Esta talvez seja a mais forte. Por perceber que o espírito do mundo tem se esforçado para diminuir ou até mesmo para substituir a importância de se congregar. O mundo diz: você não precisa ir à igreja, você pode ser crente na sua casa, você pode orar na sua casa, adorar na sua casa. Deus recebe, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está lá na igreja, Ele está aqui com você. Sem dúvidas que isso é verdade. Porém, existe uma mistura de verdades e mentiras por parte do diabo, por parte do mundo, do diabo, que é o pai da mentira. E essa então é uma trama elaborada pelo mundo, com o intuito de contaminar e afastar o máximo de pessoas possível da casa do Senhor. Estes 3 motivos, dentre outros, me levaram a meditar neste versículo com os irmãos, com a igreja nesta noite. Se não, vejamos o que o Senhor tem para os nossos corações. 2 esclarecimentos, 2 questionamentos são levantados na análise deste versículo, meus irmãos. 2 questionamentos nós podemos fazer. Primeiro, por que alguns cristãos deixam de congregar? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Nós somos uma igreja de mais de 100 pessoas. Neste momento, não dá para contar rapidamente, mas nós não temos 40 irmãos aqui. Por que muitos crentes deixam de congregar? Eis a pergunta para a qual nós alistamos 6 possíveis motivos pelos quais isso acontece. Tem muitos outros motivos, porém o que Deus foi trazendo ao meu coração. Primeiro motivo: perseguição. Este motivo, porém, não faz parte da nossa realidade, graças a Deus. Nós somos livres para cultuar o nosso Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, amém? Mas muitos são os países, muitos são os locais em que isso não é possível. Então, a igreja não se reúne, os irmãos não congregam. Graças a Deus, este é um motivo fora da nossa realidade, mas ele existe. Temos um segundo motivo: fatalidades. Pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós uma fatalidade, morte, acidentes, a caminho da igreja. E isso de alguma forma nos impedir de congregar. Quer uma fatalidade maior do que a que nós estamos vivendo? Pandemia, pelo novo coronavírus, que já está ficando velho demais, já está passando da hora de ir embora, né? Uma fatalidade.
Um destino que não se pode alterar. Veio, nós de nós mesmos não podemos fazer nada. Fomos, naquele contexto, lá no início, março de 2020, impedidos a partir daqueles dias de nos congregar, por uma fatalidade. Só que mesmo dentro das fatalidades, irmãos, que acontecem na vida, nós temos a oportunidade de nos reunirmos em casa, com os nossos irmãos que estão enfermos, que estão acamados, que estão impedidos de vir à igreja. Nós, no início da pandemia, particularmente, a nossa igreja, fomos preparados, fomos alertados, fomos orientados de como poderíamos viver a partir daqueles dias sem estar congregando presencialmente, mas que nós estivéssemos nos congregando, nos reunindo, buscando, adorando, louvando e orando ao Senhor na nossa casa. Foi nos dado uma sequência de orientações pelo pastor Elmiro, quantos se lembram? E graças a Deus, muitos de nós fomos e ainda estamos sendo tremendamente abençoados por seguirmos aquelas orientações. Temos ainda um terceiro motivo pelo qual muitos cristãos deixam de congregar: decepções. Sabia? Muitas pessoas deixam de ir à igreja por se decepcionar uns com os outros, problemas, brigas, desavenças com o irmão, por se decepcionar com o seu líder, com o seu pastor, e por se decepcionar até mesmo com Deus. Deus não ouviu a minha oração, Deus não curou, Deus não fez com que voltasse a viver, Deus permitiu que morresse. Então, para que ir à igreja? Que Deus é esse? Se decepciona com Deus e resolve não congregar mais. Quarto motivo pelo qual muitos cristãos têm deixado de congregar: sentimento de superioridade. Por incrível que pareça, irmãos, este é sim um motivo. Pessoas que se veem na posição ou na condição de superioridade, acima intelectualmente, financeiramente. Aquela igrejinha, quem vai pregar hoje? Tem gente que quer o spoiler de quem vai ser o pregador para saber se compensa ir ao culto ou não. Se for fulano, a pregação dele é tão fraquinha, melhor ficar em casa. Um espírito de superioridade, quer ser melhor, se acha em vantagem, se acha à frente dos outros. E por isso muitas vezes deixam sim de ir à igreja. Mas nós temos, irmãos, também um sexto e último motivo. Como eu disse, os motivos são diversos, porém eu alistei esses 6. E o sexto motivo pelo qual muitos crentes deixam de congregar se chama comodismo. Muitas pessoas deixam de ir à igreja por estarem acomodados, irmãos. É uma atitude, segundo Aurélio, é uma atitude de evitar dificuldades, responsabilidades, preguiça, prostração, acomodação, conformismo. Mais confortável seria estar na minha casa agora, depois de um dia exaustivo de trabalho, ou tomar banho, ou às vezes nem dá tempo de tomar banho, né, Vanessa, Roberto, e correr para a igreja. É lógico que seria chegar na minha casa, tomar um banho, colocar uma roupa confortável, deitar no sofá. Muitas pessoas deixam de congregar por comodismo.
E uma das heranças, que eu não posso dizer que foi maldita, porque foi abençoadora, mas a partir deste momento, quando nós somos liberados para congregar, passa a ser maléfica em nossas vidas, seriam as transmissões dos nossos cultos, seriam os cultos televisionados, como era antigamente. Muitas pessoas são adeptos aos cultos televisionados, né? Preferem assistir o culto pela televisão. Mas nós temos da parte do Senhor nesta noite uma mensagem: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Irmãos, isto é uma realidade não só a nível de igreja, mas em tudo que nós fazemos na nossa vida. Vou usar o culto de domingo como uma ilustração, porém deveria ser todos os cultos. Se eu falto um culto de domingo, o meu coração dá uma entristecida e eu fico pensando: poxa vida, mas eu podia não ter faltado, eu vou perder. No segundo domingo que eu falto, o meu coração já não sente tanto. Do terceiro em diante, já não faz diferença mais, sabia? Tudo que nós fazemos na vida funciona desse jeito. Funciona com a atividade física que nós propomos de fazer. Funciona com um objetivo que nós traçamos para a nossa vida, nos estudos, em tudo. A falta de perseverança, o comodismo tem matado a vida de comunhão da igreja. Tem. Muito melhor ficar em casa. Daí entra aquela nota que eu disse no início. Isso tem sido uma estratégia do diabo, um espírito do mundo que tem entrado nas mentes, nos corações. Para que ir à igreja? Para que correr o risco? Na atualidade, por conta da pandemia, irmãos, de todo o meu coração, eu não vejo, irmãos, eu não vejo, da maneira com que estamos nos reunindo agora, por exemplo, ou no culto de domingo à noite, todos nós cumprindo com todos os cuidados necessários. Eu não vejo que a igreja ofereça mais perigo do que no nosso local de trabalho, não vejo. Não vejo que a igreja ofereça mais perigo do que ir na feira, não vejo. Do que ir ao supermercado, não vejo. O comodismo tem sido uma válvula de escape para nós, uma desculpa para nós, e tem sido uma forte arma nas mãos do diabo para impedir os crentes de congregar. E dentro do comodismo ainda, são muitas as desculpas que nós usamos. Quero uma melhor do que falta de tempo. Irmãos, quem anda tendo tempo sobrando por aí? Quase ninguém. Nós estamos vivendo em um século de extremo ativismo. Ninguém tem tempo. Porém, nós achamos tempo para fazer tudo o que queremos e precisamos em nossas vidas. Por que não ter o tempo dado ao Senhor em momentos na congregação como igreja? Um postzinho que eu coloquei um dia desse, eu vi que muitos crentes colocaram também. Me ajudem a lembrar aí, Samara, Tiago. Você que diz que quer passar a eternidade com o Senhor e não tem tempo para Ele, isso é um pouco incoerente, não é verdade? 6 motivos pelos quais muitos crentes têm deixado de congregar: perseguição, fatalidades, lutas e dificuldades, decepções, sentimento de superioridade, comodismo.
Nós temos um segundo questionamento levantado dentro da análise desse versículo, que é: por que não devemos deixar de congregar? Por quê? Relacionamos aqui 6 fortes razões bíblicas. 6 fortes razões bíblicas pelas quais não devemos deixar de congregar. Segura no seu coração, porque como eu disse no início e vou dizer no final, você nesta noite, seremos instrumentos do Senhor para levar esta mensagem àqueles que não estão aqui. 6 motivos. O primeiro motivo, ou a primeira razão bíblica, né? Porque o ato de congregar é uma ordenança bíblica. A parte A do versículo em questão: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. É uma ordem, não é um pedido, não é um por favor vá à igreja, por favor congregue. Não, é uma ordem: não deixeis de congregar. E eu digo aos irmãos que nossas práticas religiosas, irmãos, que nós fazemos, orar, ler a Bíblia, louvar, adorar ao Senhor, nós fazemos em casa, nós fazemos no carro, nós fazemos no banheiro, no trabalho. Devemos continuar fazendo, sim. Todas essas práticas que nós fazemos fora da congregação devem continuar sendo feitas, sim. Porém, o cristão verdadeiro, ele não abre mão de congregar, porque uma não substitui a outra, elas se complementam. Há práticas religiosas que nós fazemos que só na igreja é possível fazer. É possível nessa noite de quarta-feira eu estar aqui vendo o rosto dos irmãos, poder dar um oi para os irmãos, uma paz do Senhor para os irmãos, somente aqui. Se eu estivesse na minha casa, eu não teria esta oportunidade. As orações que serão direcionadas após a ministração da palavra, da forma como serão feitas, só é possível serem feitas aqui. Não deixeis de congregar. Continue fazendo suas práticas religiosas na sua casa, como nós temos o costume de fazer. Os nossos momentos a sós com Deus, tudo aquilo que nós já temos costume. Porém, isso não implica em deixarmos de vir para a igreja. Segunda razão bíblica pela qual nós não podemos deixar de congregar, porque no ato de congregar, a presença de Deus é garantida, bem como a vida e as bênçãos do Senhor são liberadas para os seus filhos. Salmo 133, versículo 3, irmãos, nos diz: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e segue-se até o versículo 3. O final do versículo 3 diz o seguinte: ali, diga, aqui ordena o Senhor as suas bênçãos e vida para sempre. Amém? É aqui, não está falando que é quando você faz isso lá na sua casa, mas é na congregação, é reunidos, é congregados, é aqui que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Mateus 18, versículo 20 também nos diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, segundo
motivo, uma segunda razão bíblica para estarmos aqui, para não deixarmos de congregar, é porque no ato de se congregar, a presença de Deus é garantida. A palavra diz: se estiverem eu e o Davi e o Ísio, a presença do Senhor é garantida. E ali, com 2 ou 3, o Senhor libera vida e o Senhor libera as suas bênçãos. Amém? Uma terceira razão bíblica muito forte para que estejamos congregando, irmãos, porque o ato de congregar nos traz alegria e regozijo. Alegria e regozijo. O Senhor está onde tem uma congregação. Os salmos estão cheios de versículos que falam isso. Como eu já disse, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu amo estar em tua casa, nos átrios do Senhor. Eu me desfaleço na presença do meu Deus, nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, congregando. Os salmistas falam isso com muita frequência nos salmos. E na congregação tem alegria e regozijo. Momentos de celebração, momentos de júbilo, momentos quando é dado um testemunho como aquele que nós pudemos presenciar no domingo, e que as palmas saem com um gozo, com uma satisfação, com uma alegria muito grande. Se você estivesse na sua casa naquele domingo, você não teria experimentado a alegria de ver aquele homem aqui na frente que foi completamente curado por causa das orações, por causa do amor de Deus. Na congregação, reunidos, juntos, congregados, a alegria, a gozo, a júbilo, a celebração. Mais uma razão bíblica pela qual nós não devemos deixar de congregar, porque o ato de congregar traz comunhão e edificação para a igreja. Irmãos, como eu sentia e ainda sinto, porque não retomamos normalmente as atividades, como eu me sentia triste em não poder ver os nossos idosos na igreja, irmãos. Cadê a irmã Greci? Quase 2 anos, irmãos, sem congregar. Uma pessoa que só faltava aos cultos quando estava realmente doente. A irmã Arlete. Alguns irmãos, logo que puderam, já começaram a retornar. A irmã Isolina, a irmã Dilma, a irmã Lucina. Irmãos que prezam por esse momento aqui. Eles amam estar na casa do Senhor. Eles amam a comunhão com a igreja. É um dos melhores momentos quando eles saem de casa para virem aos cultos. E eles foram impossibilitados por causa da pandemia. Na igreja, na congregação, a comunhão e edificação. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua. Tudo isso seja feito para a edificação do corpo de Cristo. Cada um tem sua função, cada um tem seu papel, cada um tem sua importância. Precisamos congregar para movimentar, para edificar uns aos outros em momentos como estes que estamos congregados, nos diz a palavra do Senhor. Amém? E eu digo para os irmãos, foi bom
e é bom quando necessário termos os nossos cultos transmitidos pela internet? Sim, foi uma bênção muito importante mesmo para nós. Mas estar nos cultos, irmãos, ao invés de assistir pela televisão, pelo celular, faz muita diferença. O clima, a unção, o amor, o calor humano, sem o qual nós podemos ficar um bom tempo, não é verdade? Todos nós sentimos muita falta e aos poucos fomos nos acomodando, como eu disse, lembra do primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo? Aí passou a ser normal. Não podemos aceitar, não podemos nos conformar, mas congregar para trazer comunhão e edificação para a igreja no que depender de nós. Amém? Uma quinta razão bíblica, porque o ato de congregar é um ato inestimável e insubstituível, principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. Sabe o que nos diz no Evangelho de Mateus 24, versículo 12? Nos diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós temos ou não temos vivido no mundo desta maneira? O ato de congregar é inestimável e insubstituível, irmãos. Quando eu digo insubstituível, olha só, pode haver exceções diversas na nossa vida, sim, para faltarmos a um culto ou outro. Na nossa vida social, inclusive, podemos faltar, sim, por um compromisso, por motivos diversos, mas isso não deve fazer parte de uma rotina nas nossas vidas. Deixarmos de estar no culto, na congregação, de vir para a igreja por um motivo qualquer. Não, para ficar em casa. Não, porque eu estou um pouco cansado. Não, porque eu estou com uma leve dor de cabeça. Não, irmãos. Eu entendo que aqui é lugar de cura, eu entendo que aqui é lugar de renovo, eu entendo que aqui há um renovar de forças e que você, quando sai com a intenção correta no seu coração da sua casa, você pode sair ruim como for. Você não voltará da maneira como você veio, porque aqui é casa de Deus, é casa de oração, é casa de cura, de milagres, das bênçãos do Senhor que são derramadas. Eu já fui, inclusive, um pouco mais rigorosa. A Samara descobriu isso um tempo desses e ela ficou muito chateada comigo. De vez em quando ela ainda fala. Certa feita, bem no início da nossa igreja, a Samara era um bebê de 1 ano e pouco. E nós estávamos aqui em uma campanha muito forte, muito abençoada de batalha espiritual. E naquele dia, salvo engano, uma sexta-feira, era o encerramento dessa campanha. E nós sabemos que quando se trata de batalha espiritual, de oração, há uma movimentação no reino do Espírito. E realmente a gente precisa de vigiar mais do que o normal. E eu estava passando na Avenida Martins com a Samara, muito custosa, no banco de trás. Senta, Samara. Não, senta, Samara. Samara não sentava. De repente eu pego um quebra-mola daqueles assim, Samara vem parar lá debaixo do banco, mete a testa não sei onde, porque depois quando nós fomos descobrir como que a Samara cortou aquela testa, irmãos, não tem explicação. Sangue, ela tem a marca, depois vocês olham na... Samara, deixa eu ver sua testa aí. Uma brecha é aberta aqui. Eu fui correndo para o hospital da Ponto. Quem sabe o testemunho aí? Peguei uma fralda, botei na testa dela, corri para a igreja para encerrar a campanha e depois nós fomos para o hospital e ela levou 3 ou foi 4 pontos na testa. Mãe, você fez isso comigo, eu não acredito. Eu só tinha 1 ano de idade. Fiz, Samara, porque eu sabia o que eu estava fazendo.
Não estou dizendo, irmãos, que ninguém tem que ser igual a ninguém. Me entendam, por favor. Eu faço isso porque isso é importante para a minha vida. Eu prezo isso. Eu chego a pensar de que quando eu falto por algum motivo que não seja justo, que eu não vou ser abençoada. Não é que eu relaxei. Eu fiquei um pouco mais flexível. Mas eu era extremamente rigorosa. Desde que eu me converti lá atrás. Por isso, o Senhor me liberou para ministrar essa palavra aos irmãos nessa noite. Amém? Vamos terminar então, irmãos, uma sexta e última razão bíblica pela qual nós não devemos deixar de congregar. Porque somos a igreja viva do Senhor neste mundo. Eu sou a igreja viva, você é a igreja viva. E nós não estamos falando aqui, irmãos, de igreja templo, de igreja tijolos, cimento, ar-condicionado, iluminação, som perfeito, cadeiras lindas e maravilhosas. Como é lindo um templo bonito, né? Quantas pessoas aqui no Brasil saem para ir em São Paulo ver o Templo de Salomão? Quantas catedrais belíssimas nós temos? Mas nada disso é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é formada por pedras vivas. Eu e você somos as pedras vivas que formam a igreja do Senhor. Amém? Nós somos esta igreja. Nós somos esta igreja. Uma igreja formada por pedras vivas. Eu e você, que um dia tomamos a melhor decisão de nossas vidas, de entregarmos ao Senhor a nossa vida, ao senhorio de Jesus Cristo. Nós que assim fizemos, e todos os nossos irmãos que estão espalhados mundo afora, e não só nós, aqueles que ainda virão, são essa igreja formada por pedras vivas. E por isso nós não podemos parar de congregar. Não podemos parar de congregar. Nós temos que levar esta mensagem ao mundo. A igreja reunida, a congregação reunida, ela manda tanto uma mensagem para si próprio, para a sua carne, e diz: você não é dona de si, mas você tem um Deus, e este Deus precisa ser cultuado e adorado na congregação. E nós também, congregando, nós mandamos essa mensagem para o mundo. As portas estão abertas. Muitas pessoas adentrarão para se formarem futuramente, juntamente conosco, a igreja viva do Senhor na terra. Amém? Nós vimos então 2 questionamentos que foram levantados. Por que muitos irmãos deixam de congregar? 6 motivos. Porque nós não devemos deixar de congregar. Nós vimos biblicamente 6 razões para não fazermos isso, né? Não deixar de congregar. E eu termino, irmãos, dizendo para você, eu quero passar aos irmãos aqui uma ilustração para ir bem aquecida no coração dos irmãos. Olha só, todas as vezes que você ouvir alguém dizer que não precisa estar na igreja para ser crente, que não precisa estar na igreja para receber as bênçãos do Senhor, você vai se lembrar dessa ilustração. Nos diz assim, Moody. Conta-se um episódio em que, em certa ocasião, ele visitou um homem no seu lar, encorajando-o a aceitar a Cristo e fazer de Jesus o ponto central da sua vida, assim como todos nós aqui o fizemos um dia. O homem argumentou que poderia ser tão bom crente dentro como fora da igreja. Moody não deu resposta àquele homem,
mas deu um passo em direção à lareira daquela casa. E tendo removido uma brasa viva do meio do fogo, ele deixou aquela brasa de lado, sozinho. Dentro de pouco tempo, aquela brasa perdera o seu brilho forte, o seu brilho intenso, o seu calor, e finalmente aquela brasa se apagou totalmente. Os dois homens contemplaram aquela cena daquela brasa se apagando em silêncio, só numa comunicação aqui, ó, no olho, e vendo aquela brasa se apagar. E finalmente, aquele homem exclamou: simplesmente, eu percebo que eu não posso ser um crente fora da fogueira.